Muito bem, sejam bem-vindos aí ao Matemática Sem Trauma. Para quem está no nosso canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades, né? Dá aquela força pra gente. Eu vou para a quarta parte da nossa revisão para o concurso dos Correios. Se liga aí, é uma aulinha bem breve, trazendo aí dois tópicos que estão nas entrelinhas do edital, tá? Tá aí o edital, mais uma vez mostrando ele para vocês. E essa nossa quarta parte da revisão vai abordar a parte de problemas, que aí pode envolver problemas de primeiro grau, com fração, com porcentagem, e também as questões que envolvem sistemas de equações, tá? Sistemas de equações não está no edital, aqui tem sistema monetário e sistema de medidas, mas não é tratado ali sistemas de equações. E aqui, novamente, a parte de problemas. Mas eu acho bem relevante abordar esses tópicos nessa nossa revisão para a prova dos Correios. Vamos lá? Sobre equações e problemas, o que eu preciso saber, né? Primeiro que a equação de primeiro grau é a equação na forma ax mais b igual a zero. Você vai ter que isolar o x, achar a chamada raiz da equação, a solução dela, né? E aí é só você jogar quem tem x para a esquerda, quem não tem para a direita. Lembrando que a regra é clara. Quem muda de lado, muda de operação. Não é o sinal que muda, é a operação. Cuida com essa ideia de mudar o sinal, porque pode te levar para um erro de questão por motivo bem bobo, né? E a parte de problemas, gente, envolve muito a questão da interpretação, que é o grande desafio de grande parte dos candidatos de qualquer concurso. O aluno vai ter que ler o texto em português e transformar para o matematiquês. Ele tem que ler a linguagem escrita e transformá-la em linguagem matemática. E para isso estar muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado, o candidato tem que ter realmente uma noção boa de matemática, um convívio quase que diário, tem que fazer com que realmente a matemática seja algo natural para você. Não é à toa que aqui no Matemática Sem Trauma, inclusive no nosso site, a gente tem vários cursos aí à disposição de vocês a preços muito acessíveis. A gente trabalha com essa ideia de trazer uma matemática acessível, de linguagem clara, fazer você pensar e fazer da matemática o seu ponto a mais no concurso. Inclusive nesse concurso dos Correios, tudo bem? E como é que a IBFC tem cobrado esses assuntos, tá? A parte de equações e problemas, a gente tem uma questão de 2024, prova da Embel para cargo de nível médio, tá? Um edital muito próximo ao edital dos Correios. E é uma questão que você tem que entender, enxergar e calcular, né? Ela envolve uma parte interpretativa muito prioritária, né? Um agricultor plantou uma área retangular de terra com laranjeiras, ele plantou 8 fileiras de laranjeira, em cada fileira ele tem 15 laranjeiras espaçadas igualmente. Perfeito, só com essa informação eu já tenho como totalizar o número de laranjeiras que ele plantou. Só que devido a uma praga, 15% das laranjeiras morreram. Ele quer saber quantas ainda restaram. Então observe que é uma questão que envolve aí porcentagem, o entendimento da questão. Então primeiramente vamos calcular o total de laranjeiras que ele vai ter, que vai ser de 8 fileiras vezes 15. Isso vai dar um total de 120 laranjeiras, tudo bem? Aí morrem 15. Tá? Quantas morrem? 15%, não são 15, 15%. 15% de 120. Você pode fazer o cálculo assim, ou pode achar 10% de 120, achar 5% e somar, porque 15% é composto por 10 mais 5%. Só não pode fazer regra de 3, que é o que vai demorar mais tempo, tá? Vai cortar aqui ambos, vai achar 15 vezes 12 sobre 10, que é 180 por 10, também conhecido como 18. E aí, o número de laranjeiras que restam depois desse processo são 120 menos 18, total de 102 laranjeiras na nossa alternativa B. Veja que é uma questão bem acessível, envolvendo aí porcentagem, mas obviamente também envolvendo toda uma interpretação e um conhecimento aí da lógica por trás da questão. Ainda em 2024, também prova da Embel para cargos de nível médio, a banca trouxe essa questão aqui, ó. João é um taxista e cobra R$ 2,50 pela bandeirada, que é a taxa fixa, e mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Isso aqui tem bastante cara de função de primeiro grau também. Inclusive é o assunto da nossa última parte da revisão, as funções de primeiro e segundo grau, não perca, tá? Em um dia de trabalho, ele realizou uma corrida de táxi e percorreu K quilômetros. E pagou R$ 38,50 pela corrida, quer saber qual é o valor de K, ou seja, quantos quilômetros ele percorreu. O que essa questão exigia do candidato? A capacidade dele entender que o valor da corrida em função dos K quilômetros que ele vai correr vai ser de 1,2 vezes K mais 2,50. Por que tem essa estrutura? Porque o 2,50, se a gente levar lá para o lado da função de primeiro grau, é a parte fixa, é o termo independente, que não depende de x. Então você sentou no táxi, já está pagando ali feliz 2,50 para o taxista.
E aí, a cada quilômetro que você anda, você vai pagar R$ 1,20 por quilômetro andado, tudo bem? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entender que essa composição do valor da minha corrida, ele vai de 2,50 fixo, mais 1,20 vezes K, vezes cada quilômetro que eu andei. Então, esse 1,2K mais 2,50, que é o que compõe a minha viagem, o meu preço, deu R$ 38,50. Portanto, 1,2K é 38,50 menos 2,50. 1,2 eu vou transformar já em 12 décimos de K para ganhar tempo. É igual a 36, que é aquela diferença ali de 38,50 menos 2,50. E aí, para matar a charadinha, o 10 passa para lá multiplicando o 36 e o 12 passa dividindo. E o 12 é divisor de 36. Se eu dividir ambos aqui por 12, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. Logo, o K é 3 vezes 10, ou 10 vezes 3. O K é de 30 km, tudo bem? Então, ele vai andar 30 km na nossa alternativa D. Poderíamos também testar as alternativas? Poderíamos testar 20 km primeiro, né? 20 vezes 1,20 dá R$ 24, mais 2,50 dá R$ 26,50. Não bateu, estaria fora. Eu tentaria o 30 para ver se está acima ou abaixo, e o 30 já bateria o gabarito, tudo bem? Mas acho mais trabalhoso fazer por tentativa e erro, acho mais interessante fazer aí a montagem, já trabalhando com conceitos aí muito próximos de uma função de primeiro grau, já que essa estrutura aqui é a cara, ou melhor, é uma função de primeiro grau. E sobre sistemas de equações, assunto que também não está no edital dos Correios, mas pode ser cobrado sim. O conceito básico é entender que um sistema de equações ele é uma relação mútua entre equações que compartilham o mesmo gabarito, a mesma solução, o mesmo par ordenado. Então são duas ou mais equações que vão compartilhar a solução. Visualmente falando, é onde as retas se cruzam, né? Então uma solução de uma equação no sistema de equações vai ter aqui a equação da reta R, vai ter aqui a equação da reta S, e esse ponto onde elas se cruzam é a solução comum às duas. É o ponto de encontro das duas retas, que cada uma vai ter a sua equação, tudo bem? Mas aí já levando para o lado da geometria analítica, coisa que não é muito o perfil da banca e BFC. Os sistemas podem ser definidos como possível determinado, que tem uma única solução, então ele tem como ser resolvido e tem uma solução única. Possível e indeterminado, tem várias soluções, ou indeterminado não tem solução nenhuma, não tem como resolvê-lo, tá? Mas a banca quer mesmo que você resolva o sistema, que você monte a partir da interpretação da questão e resolva, tá? É isso realmente que a banca quer. Então, a gente pode usar dois métodos para resolver sistemas de equações de duas variáveis. O método da adição, que você vai somar as equações que podem ser previamente multiplicadas por uma constante ou não, com um único objetivo, eliminar uma das variáveis apresentadas. Então, você mira numa variável e tem que fazer o quê? Tem que produzir valores opostos dessa variável. E aí, quando você somar as duas equações, ela vai ser eliminada. Sobra só a outra variável. Tudo bem? Nem sempre é necessária a multiplicação de uma equação, da outra ou de todas. Mas normalmente você multiplica uma ou outra equação para criar valores opostos de uma das variáveis. E o método da substituição, que é mais mecânico, né, mais direto. Nele, o que eu faço? Eu isolo uma variável numa equação e jogo nas outras. Só que para isso ser eficaz, para isso ser rápido, para isso não te dar dor de cabeça, só vale a pena isolar a variável que tem coeficiente 1, na pior das hipóteses, menos 1. Tipo, isolar o 1x, o 1y, o 1z, o 1a, o 1b, o 1c, não importa. Porque se você isolar alguém com um coeficiente 2, 3, menos 3, 4, 7, 8, ele vai passar dividindo esse coeficiente depois e vai virar fração. E aí quando você substituir na outra equação, não vai ser uma experiência legal. Tudo bem? Então eu só uso o método da substituição quando eu posso isolar uma variável que na frente dele tem lá o 1, né? A variável cujo coeficiente é 1. Tá, e como é que a banca e BFC cobra isso? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui. 2023, prova do IBGE para supervisor de coleta e qualidade, trazia a seguinte questão. Em uma loja, Maria comprou 2 lápis e 3 canetas, pagou R$18. E José, na mesma loja, comprou 4 lápis e 2 canetas pelo valor de R$20. Qual é o valor para o lápis e para a caneta? Então, primeiramente, nós vamos montar um sistema baseados na interpretação da questão. A compra da Maria, vou chamar o L de preço do lápis e C o preço da caneta. Então, 2L, já que ela comprou 2 lápis, mais 3C, já que ela comprou 3 canetas, dá R$18. Tudo bem? Beleza. E pro José, vou fazer em verde. Ele comprou 4 lápis e 2 canetas, então ele comprou 4L mais 2C e deu R$20. Tudo bem?
Como a questão pede o valor de cada um deles, não pede um dos especificamente, ou só o preço do lápis, ou só o preço da caneta, tanto faz qual variável você vai eliminar. E sendo bem honesto, ficaria mais fácil eliminar a variável L, multiplicando a primeira equação toda por menos 2. Sabe por quê? Porque quando você multiplicar ela por menos 2, olha o que vai acontecer com a equação vermelha. Menos 4L menos 6C igual a menos 36. E a equação verde, que segue intacta, ela já tem o valor oposto da variável L, porque uma vai ter menos 4 e outra vai ter mais 4. Isso é o que a gente chama de valores opostos da mesma variável. Porque pelo método da adição, eu vou agora somar as duas equações, bem como eu explico nas minhas aulas. Quando você soma as duas equações, 4L somado a menos 4L desaparece. E esse é o objetivo do método da adição. Se você fizer isso e não der certo, tem alguma coisa errada. Então, o valor que eu escolho para multiplicar uma equação, ou até as duas, é para produzir valores opostos de uma variável. Se, por exemplo, eu quisesse eliminar a variável C, eu multiplicaria a primeira por 2, para dar 6C, e a verde por menos 3, para dar menos 6C. Seria uma das opções. Tudo bem? Mas realmente aí daria mais trabalho, porque eu teria que multiplicar as duas equações, cada uma por um valor. Aqui eu multiplico só a primeira por menos 2, gerei valores opostos da variável L, o que me permite somar tudo e eliminar uma variável. E aí sobra só menos 4C, porque menos 6 mais 2 dá menos 4C, igual a menos 18, já que menos 36 mais 20 dá menos 18, né? Devo 36, tenho 20, devo 18. O C, portanto, é menos 18 por menos 4, que vai dar mais 4,5. Então a caneta custa R$ 4,50, só tem uma alternativa com essa opção, pode gabaritar na alternativa D. Olha, alguma coisa eu errei. Sim, eu errei isso aqui é 16, cabeção. Desculpa, gente. Você não que eu tirei 18, mas vai. 16 mais 4. Então só tem uma alternativa, que é a alternativa C. Chupando drogas uma hora dessa. Tudo bem? Então é isso. Não preciso achar o preço do lápis, mas se eu quiser achar, eu pego esse valor da caneta e jogo em qualquer equação. Poderia jogar inclusive na equação vermelha. 2 lápis mais 3 canetas, cada uma R$ 4,00 igual a 18. 2L mais 12 igual a 18. 2L igual a 18 menos 12. 2L igual a 6, L igual a 3. Então o lápis custa R$ 3,00, corroborando aí com o gabarito na nossa alternativa C. Muito bem. E aí, para fechar, uma questão de 2023 da Banco BFC, que trata do caso especial de sistemas, tá? Prova do IBGE para agente de pesquisas e mapeamento. Ele fala o seguinte, ó, a razão entre dois números é 2/3 e a soma deles é 25. Eu vou te mostrar como é que deveria resolver, mas óbvio que não precisa resolver, porque a banca ela é uma mãe. O que eu precisaria fazer aqui era só perceber primeiramente que em todas as alternativas a soma dos valores é 25. 8 mais 7, 25, 9 mais 16, 10 mais 15, 11 mais 14, 12 mais 13. Mas bastaria agora, para eu fechar a questão, eu perceber em qual alternativa a fração entre os valores, se simplificada, daria 2/3. Porque a razão 2/3 é o que ele está dizendo ali. A razão entre os dois números é 2/3. O menor sobre o maior é 2/3. Então 8 para 17 não simplifica. 9 para 16 não simplifica. 11 para 14 não dá para simplificar mais. Também não vai dar 2/3. E 12 para 13 também não simplifica mais. Não dá 2/3. Isso só aconteceria em 10 por 15, na alternativa C, que dividindo ambos por 5, isso é simplificação de fração, daria 2/3. E, portanto, o gabarito é, de fato, a letra C. Sem resolver o sistema, tá? Mas se eu quiser resolver o sistema, o que eu teria que montar aqui? Primeiro, que x mais y é 25. E segundo, que x sobre y é 2/3. Se eu realmente preferisse resolver, o que eu não acho que vale a pena, tá? Aí, como isso aqui é uma proporção, ao invés de você cruzar aqui, isolar o x e se complicar, pensa que se o x é proporcional a 2, ao mesmo tempo que o y é proporcional a 3, nas minhas aulas eu ensino isso como caso especial do sistema, você pode dizer que o x, então, é 2 vezes k, porque ele é proporcional a 2. E o y vai ser 3 vezes k, porque ele é proporcional a 3. E aí você joga essas informações na equação de cima. Vou até mudar de cor aqui para ficar bem nítida essa distinção entre as duas equações. Então, quando ele dá uma proporção num sistema, dá para usar essa ideia de que o x é proporcional a 2, 2k, e o y é proporcional a 3, é 3k. E aí você joga essas informações na equação de cima, o x é 2k, o y é 3k, somando tudo vai dar 25.
Com isso fica bem tranquilo achar o K. O K vai ser 25 sobre 5, que é também conhecido como 5. Se o K é 5, o X é 2 vezes 5, que é 10. O Y é 3 vezes 5, que é 15. E aí você acha os dois valores proporcionais a 2 e 3, e cuja soma é 25. Gabarito aí na mesma alternativa C. Beleza? E assim fechamos então a parte 4 da nossa revisão para a prova dos Correios, abordando aí sistemas de equações e problemas de equações de primeiro grau, que são assuntos que estão nas entrelinhas do edital, mas que podem pintar sim pelo grande nível e histórico de ocorrências da Banca BFC. Para quem gostou, deixa o seu like aqui no canal do YouTube, nos segue também no Instagram, no @matemática sem trauma, no meu perfil @profdudan. Obrigado pela atenção, deixe seu like e até a próxima.